Saudações a todos, como vão? O desempenho do Corinthians ficou aquém do que se esperava, resultando em uma derrota em casa que complicou a trajetória na Sul-Americana. É essencial refletir sobre a atuação dos jogadores e do treinador. Esse foi um dos jogos mais decepcionantes que vi ultimamente. A quantidade de erros por parte da equipe foi bastante frustrante e não é possível dizer que o resultado foi desfavorável, pois o oponente se destacou pela sua marcação eficiente. Alguém se recorda de defesas impressionantes do goleiro. Não houve aquele tipo de espetáculo com bolas na trave ou defesas milagrosas. O Corinthians tentou e teve algumas chances, mas o adversário foi extremamente competente em sua abordagem. Como consequência, o time perdeu uma invencibilidade que durava 23 partidas. A última vez que saiu derrotado foi em agosto do ano passado, quando enfrentou um rival na Sul-Americana e perdeu por 2-1. Naquela partida, levou a contenda para os pênaltis, onde o goleiro conseguiu defender 3 cobranças, garantindo a continuidade do time na competição. Contudo, a situação atual é distinta, considerando que estamos lidando com a fase de grupos e a estreia em casa. É fundamental mencionar que os 2 últimos confrontos desta fase inicial serão fora de casa. Assim, até lá, o Corinthians precisa estar em uma posição tranquila e perder em casa na primeira partida torna isso mais complicado. O agravante é que apenas o líder de cada grupo avança diretamente para as oitavas de final. O segundo colocado ainda terá que lutar em um playoff contra os terceiros eliminados da Libertadores caso o Corinthians consiga alcançar essa posição. Apenas o primeiro avança diretamente e a configuração do grupo é desafiadora, especialmente ao se levar em conta a preocupante atuação do time. Na Libertadores, os times eliminados que disputarão o playoff dependem do Corinthians, que deve chegar em segundo lugar para essa fase. A situação se torna ainda mais complicada ao iniciar com uma derrota fora de casa e a exibição da equipe gerou apreensões. A ausência de jogadores fundamentais é sentida, e embora não se possa dizer que a falha do goleiro foi a única responsável pelos gols, é indiscutível que ele não transmite a mesma confiança que outros. Já critiquei seu desempenho, mas a derrota não pode ser creditada apenas a isso, pois há questões mais sérias a serem analisadas. O treinador, diante da falta de um atleta importante, tinha algumas alternativas, mas o time estava sob pressão e a atuação no meio-campo necessitava de mais equilíbrio. Durante um contra-ataque, a equipe conseguiu marcar um gol e a defesa se comportou bem naquele jogo. É verdade que um jogador enfrentou um problema clínico antes da partida e foi vetado, fazendo com que um substituto entrasse em campo, o que já indica uma das grandes dificuldades da equipe. O desempenho desse substituto não foi satisfatório e, de fato, poucos atletas se destacaram naquela competição. Diante disso, o treinador decidiu escalar o time que considerava ideal, mesmo sem algumas peças-chave. Ele fez algumas mudanças, incluindo a inclusão de um novo goleiro e outro atacante. Um jogador atuou no meio-campo, acompanhado por 2 colegas. Na ausência do jogador fundamental, um deles assumiu a função de criador, enquanto o outro recuava para buscar a bola, tendo um papel mais voltado à construção de jogadas, confundindo a marcação e realizando pivôs. O criador recebia a bola já passada, vindo de um lançamento do goleiro ou no início das jogadas. A função dos volantes e a organização defensiva do jogo descrevem bem o papel de um jogador que atua em uma posição mais recuada. Enquanto isso, outro atleta se posiciona de forma mais avançada, recebendo a bola em várias situações, muitas vezes a partir de uma jogada iniciada por aquele que está de costas ou por um passe do goleiro ou dos zagueiros. Esse jogador recebe a bola e se projeta para a frente frequentemente, se deslocando para o lado direito ao longo do primeiro tempo, participando de diversos momentos do jogo. Essa dinâmica o torna um dos principais criadores de jogadas da equipe, já que se coloca onde a bola está para recebê-la e iniciar a ação. O lado direito foi bastante produtivo durante o primeiro tempo, com várias oportunidades sendo geradas, aproveitando os espaços e realizando cruzamentos. Em um certo momento, ele tenta uma meia-lua e sofre uma falta que não é assinalada. Ele consegue fazer alguns cruzamentos e, em uma jogada mais centralizada, acaba encontrando um companheiro que deixa escapar uma chance clara.
Curiosamente, esse jogador teve 3 tentativas durante a partida, todas no primeiro tempo. Uma delas foi exatamente a que ele perdeu uma oportunidade clara em um cruzamento vindo da direita, que ele tenta em uma finalização rápida e a bola passa rente ao gol. Depois ele teve outra tentativa que também foi desviada e um colega finalizou de cabeça. Parece que estou me confundindo, foi realmente do outro jogador? Ele foi pouco acionado, mas ainda assim no primeiro tempo atuou muito em função dos avanços do jogador mencionado. A equipe sofreu um gol aos 5 minutos novamente em uma situação de bola aérea defensiva marcado por um atacante adversário. Ele cabeceia entre 2 defensores que se posicionam na área, mas um deles que participa da jogada se antecipa completamente livre para cabecear e colocar a bola na rede fazendo 1-0 logo no início da partida. Havia tempo para mudar a situação. Considerando o estilo de jogo da equipe e outros fatores, a equipe mantém sua postura e após 5 minutos começa a dominar o setor ofensivo com o jogador pela direita criando diversas oportunidades. E foi exatamente em uma assistência desse atleta que um companheiro marca seu primeiro gol com a camisa do time testando a bola com força para... A equipe prossegue, já se passaram 5 minutos e inicia um domínio no ataque com o atleta pela direita, gerando várias oportunidades. E de fato, em uma assistência desse jogador pelo lado direito, um colega consegue fazer seu primeiro gol com a camisa do time. Ele finaliza com força e empata o jogo, o que traz confiança ao time, levando-os a pensar, agora vamos conseguir. Ok, sofrer um gol em uma situação de bola aérea é complicado, mas podemos corrigir isso. No primeiro tempo, logo conseguimos empatar e virar o jogo, pois ainda há tempo, a equipe está jogando em casa. No entanto, isso não ocorre. Eles em algumas escapadas continuam ameaçando e assim o segundo gol do adversário é um presente da equipe, mais especificamente de um defensor. Além disso, há uma marcação relaxada pelo lado direito. Um defensor sai da área para marcar uma cobrança de lateral onde há 3 jogadores adversários. Ele simplesmente se afasta da área, mas outro jogador faz a cobertura realizando a movimentação defensiva juntamente com o defensor. A bola é dominada pela equipe em um cruzamento vindo da direita. Apesar da falta de atenção na marcação, a bola é controlada e, embora o defensor não esteja exatamente posicionado, ele poderia ter deixado passar recuado a bola de peito ou jogado para escanteio. No entanto, ele se esforça para tocar de cabeça e acaba desviando a bola para o peito do atacante adversário que finaliza diante do goleiro, deixando-o cara a cara com a meta da equipe. Com isso, o placar se torna 2-1 para eles novamente. Havia tempo suficiente para a equipe reagir, mas a situação não muda e o primeiro tempo chega ao fim. O treinador então realiza suas substituições e surge o receio. O que o treinador decide fazer? Ele simplesmente aumenta o número de atacantes. Mas esse não é o maior problema, a forma como ele faz isso é que complica a situação. Ele coloca mais atacantes em campo para tentar ganhar o jogo e com isso prejudica o principal jogador da equipe no primeiro tempo. O que ele faz? Tira um jogador e recua outro, retirando-o da função essencial que estava desempenhando anteriormente. O atleta mais destacado da equipe enfrentou limitações no primeiro tempo, o que resultou em uma alteração tática. O treinador decidiu fazer uma substituição, posicionando um novo jogador como volante e recuando aquele que havia se destacado inicialmente. Dessa forma, os atletas que jogavam abertos foram movidos para o centro, adotando uma configuração de 4-2-4, gerando uma linha defensiva com 2 volantes. O jogador que entrou no lugar do titular atuou pelas laterais enquanto o atleta, recuado, buscava o domínio da bola em áreas mais defensivas. Isso restringiu as possibilidades de avanço, já que ele precisou se responsabilizar por conter os ataques do time oponente, enfrentando desafios e uma carga maior de marcação. A atuação dos 4 atacantes não foi convincente, sendo que a defesa rival se mostrou bastante eficaz. Um dos atletas não conseguiu corresponder às expectativas, cometendo erros em várias tentativas e revelando insegurança ao evitar arriscar. Ele frequentemente optou por passes laterais em vez de tentar jogadas mais ousadas, resultando em perda de posse de bola. As jogadas se concentraram no lado esquerdo do campo, onde outro jogador tentava executar as estratégias do técnico. A falta
De um atacante efetivo, ficou evidente, pois as opções disponíveis para conquistar títulos durante a temporada eram limitadas. A equipe contava com alguns atletas tanto na titularidade quanto nos reservas, mas as alternativas para reforçar o elenco eram escassas. Um jogador que havia se destacado na partida anterior não foi utilizado, tornando incerta sua continuidade. Na equipe, os jogadores que atuavam pelas extremidades também deixaram a desejar, apresentando desempenhos abaixo do esperado, e um deles estava em vias de deixar o clube sem um acerto de renovação. O treinador já havia mencionado que ele não jogaria até a definição da situação, embora tenha feito mudanças em algumas partidas. A carência de opções no grupo se tornou cada vez mais evidente com o técnico, mostrando hesitação em escalar jogadores da base ou do sub-20. O jogador mencionado foi utilizado por falta de outras alternativas, mas ao entrar em campo, mostrou-se fora de forma sem conseguir realizar passes com precisão. A ausência de uma sequência de jogos afetou seu desempenho em uma partida de grande importância, onde não conseguiu se destacar. Essa análise levantou a dúvida se era o momento adequado para usar um jogador isolado entre os zagueiros, uma vez que ele poderia ter contribuído mais ao ampliar o jogo. A ideia de escalar um armador em vez de 4 atacantes poderia ter se mostrado mais acertada. Um atleta que entrou nos momentos finais da partida suscitou questionamentos sobre sua situação na equipe. Ele já havia demonstrado potencial para elevar o desempenho do time, especialmente quando um colega entrou antes e a estratégia parecia se voltar a uma abordagem mais ofensiva. Com a entrada desse jogador, surgiu finalmente uma oportunidade para criar jogadas de infiltração e finalizações. Logo em sua primeira ação, ele conseguiu driblar adversários e avançar, mas foi interrompido no momento da finalização. Um defensor se arrisca em uma jogada audaciosa, enquanto Ranieri é recuado para a linha defensiva. Finalmente, um meio-campista criativo é introduzido com a meta de se infiltrar e tentar um chute na primeira oportunidade do Coronado. Ele avança, dribla 3 adversários e se posiciona na entrada da área, mas é contido antes de finalizar. Era exatamente o jogador que a equipe necessitava, vindo de encontro e rompendo a defesa. Memphis Depay assume a função de um meio-campista ou um jogador mais defensivo, mas sua atuação não se destaca. Ele realiza uma jogada espetacular, quase marcando um gol de longa distância, mostrando sua astúcia, pois é realmente talentoso. Entretanto, ao receber a bola na zona ofensiva, é possível notar 2 ou 3 jogadores do Huracan à sua volta. Ele se torna ineficaz, já que a bola não chega a ele, ou ele não se posiciona corretamente, pois quando a bola finalmente o alcança, os oponentes já estão sobre ele e a equipe adversária prevalece nas disputas e na segunda bola, jogando com uma intensidade considerável. Outro aspecto problemático é a forma como o time foi escalado, o que impactou seu desempenho. Ao observar a formação, fica evidente a falta de um meio-campista criativo, uma decisão que, apesar de ter dado certo em um jogo anterior, não trouxe bons resultados desta vez. A demora em incluir o meio-campista afeta o rendimento na etapa final e tudo parece dar errado. Os jogadores não parecem estar no campo como se ainda estivessem celebrando uma vitória recente. O que está acontecendo? O time não pode se apresentar dessa maneira em competições internacionais e arriscar comprometer a temporada em mais um torneio. O Campeonato Paulista já se foi e a situação precisa ser revertida. A equipe deve assumir um papel de destaque, mas nesse ritmo isso se torna inviável. O Huracan é um time respeitável, ocupando a 3ª posição no campeonato argentino, e muitas vezes subestimamos essas equipes sul-americanas, mas jogando em casa, onde os adversários dominam as disputas, isso não é aceitável. Ao final da partida foi realizada uma análise aprofundada e, ao ser questionado sobre a situação, ficou claro que o time enfrenta desafios em competições internacionais. Essa é a realidade que precisa ser enfrentada. Os atletas enfrentaram dificuldades nas disputas, algo inaceitável. As conversas ao término da partida foram significativas, particularmente ao indagar sobre os motivos que levam a equipe a ter
problemas em torneios internacionais. Isso ficou claro diante das complicações enfrentadas contra a Universidade Central da Venezuela, a eliminação para o Barcelona de Guayaquil e a derrota em casa no primeiro duelo com o Huracán da Argentina. A análise levantada sugere que talvez seja necessário aprender a competir de verdade. É fundamental entender que jogar exige imposição, competição e a consciência de que o árbitro pode não marcar todas as infrações. É preciso ter postura, mesmo que isso signifique entrar com firmeza nas jogadas. Quando se está em vantagem no placar, saber gerenciar essa situação é vital, como demonstrado na final do Campeonato Paulista. Contudo, a equipe não consegue replicar esse desempenho contra o Huracán, apresentando falhas que vão desde decisões do treinador até erros dos próprios atletas. A atuação foi insatisfatória, marcada por passes imprecisos e jogadas que favoreciam o adversário. Agora é crucial buscar a recuperação nos próximos jogos fora de casa, começando pelo desafio contra um rival que saiu vitorioso na primeira partida que ocorrerá na Colômbia. O triunfo ali é essencial. Além disso, no final de semana, a equipe deverá se esforçar novamente, especialmente após o empate na estreia do Campeonato Brasileiro. Não há espaço para deslizes, apesar de ter conquistado o Paulista, a temporada é longa e há muito a realizar. Observando a postura do treinador, percebe-se uma certa autoconfiança, mas a forma como se referiu a um adversário na entrevista, após a conquista, indica que ele deveria focar mais em seu próprio trabalho. No segundo tempo, a decisão de colocar um jogador em campo levanta dúvidas sobre suas escolhas, gerando a sensação de falta de critério nas decisões, o que gera insatisfação entre os torcedores. A substituição realizada pareceu inadequada, levando a reflexões sobre a formação tática adotada. A impressão é que faltava um meia-algo, que se tornava evidente durante a partida. Na etapa complementar, a análise tática mostra que a equipe estava desorganizada, apresentando um desempenho preocupante. É essencial ressaltar que quando o desempenho individual não se destaca e estamos frente a um time bem estruturado, a situação se complica. A falta de disposição e de cobrança pode ser um padrão observado. Embora não se possa garantir que isso sempre ocorrerá, muitos fatores podem ser previstos com base na experiência e no conhecimento do futebol. Na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano anterior, foi mencionado que o campeão paulista estava se delineando. Quando estávamos próximos de conquistar o título, era evidente que a vitória era provável, considerando um rival ainda em formação e outro em declínio. Esse título é crucial, pois um clube que não pode passar anos sem vencer é o Corinthians. A necessidade dessa conquista é evidente. Quando estávamos prestes a alcançar o título do Campeonato Paulista, era claro que a conquista estava ao nosso alcance. Um time em processo de reestruturação e outro atravessando um período complicado? Sempre manifestei meu anseio por este paulista, pois um clube como o Corinthians não pode passar anos sem erguer um troféu. Essa vitória é fundamental. Mas é preciso reconhecer que tudo na vida tem suas consequências. Não me refiro apenas à desorganização tática, que se tornara visível que é uma verdadeira bagunça. O atual treinador não demonstrou a competência que se esperava. Se o futebol fosse tratado com a seriedade que merece alguém com uma visão clara dentro do clube, teria tomado a iniciativa de implementar mudanças que assegurassem a conquista do título. Entretanto, isso não é o que acontece em nosso futebol. Existe a meritocracia, e esse é um aspecto a ser considerado. Sinto que o Corinthians poderia ter se tornado campeão paulista sem a presença do treinador atual. Embora eu não possa provar essa ideia, é o que percebo, é importante destacar que a conquista do Paulista ocorreu em virtude do empenho da torcida e da atmosfera única que o Corinthians proporciona. Se estivéssemos em uma situação diferente, a história seria outra. Trocar o estádio e a camisa resultaria em um cenário no qual esse elenco não teria alcançado o título. A vitória foi fruto da diversidade e da rivalidade que o Corinthians fomenta. No segundo tempo, a equipe estava organizando suas jogadas pelo lado direito, enquanto no primeiro havia enfrentado dificuldades. O que aconteceu? A substituição foi
feita para incluir um jogador que se destaca pela esquerda, mas que também poderia atuar pela direita, criando boas oportunidades. Um de nossos atletas não teve a bola em suas mãos em nenhum momento. É inaceitável deixar um jogador talentoso no banco, principalmente quando afirma estar pronto e necessitar de chances. Isso é uma injustiça. E seguimos com mais uma análise. Acredito que muitos compartilham esse mesmo pensamento. Como um treinador pode colocar um jogador em campo com apenas 8 minutos restantes, isso é uma falta de respeito e uma desconsideração para com o torcedor. Vamos discutir a atuação do treinador que tem decepcionado muitos. Recentemente, vi uma análise de um torcedor que costuma apresentar comentários pertinentes e ele mencionou a falta de oportunidades para um específico atleta. Surgiram boatos sobre uma possível desavença entre esse jogador e o treinador, ou que poderia culminar na saída do atleta durante a janela de transferências. Há até um clube interessado em sua contratação, evidenciando como as situações se desenrolam nesse cenário. É impressionante como aqueles que se dedicam à verdade frequentemente acabam revelando a realidade. A atuação do treinador em relação ao clube é preocupante, especialmente em um momento em que precisamos de um meio atacante e temos um jogador que poderia agregar muito. Ele pode ter um estilo mais lento, mas é um excelente jogador. Quando teve a oportunidade de entrar em campo, trouxe uma nova dinâmica à equipe. No entanto, a chance que recebeu foi mínima, o que considero inadmissível. Nunca vi esse jogador sendo utilizado de forma adequada. Na partida passada, a desorganização da equipe foi evidente. Concordo com a análise feita por outros a respeito dessa situação. E é preciso refletir, já é hora de implementar mudanças na comissão técnica. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. A internet foi tomada de surpresa com uma notícia inesperada que promete abalar o cenário esportivo e financeiro do Brasil. Jorge Paulo Lemann, um dos homens mais ricos do país e dono da Ambev, teria feito um pix milionário para ajudar o Corinthians a quitar sua dívida bilionária referente à Neoquímica Arena. A suposta transação, que ainda carece de confirmação oficial, gerou uma onda de especulações e deixou torcedores alvinegros em êxtase, reacendendo o sonho de um clube livre de amarras financeiras. Afinal, por que o magnata teria decidido intervir no destino do Timão? Nos bastidores, circulam diferentes versões sobre o motivo desse possível gesto surpreendente. Algumas fontes sugerem que Lemann, conhecido por suas grandes aquisições e investimentos estratégicos, poderia ter um interesse comercial no clube paulista, vislumbrando novas oportunidades no mercado esportivo. Outras teorias apontam para uma ligação emocional entre o bilionário e o Corinthians, embora nada tenha sido comprovado. O que se sabe é que a dívida da Arena, construída para a Copa do Mundo de 2014, tem sido um fardo para o clube há anos, limitando sua capacidade de investimento e crescimento. Se a movimentação financeira realmente aconteceu, os impactos seriam imensos. O Corinthians, que recentemente sofreu com dificuldades para honrar compromissos financeiros e perdeu jogadores importantes por falta de recursos, poderia finalmente respirar aliviado e retomar sua busca por reforços de peso? Além disso, a entrada de Lemann no futebol nacional poderia abrir precedentes para que outros magnatas enxerguem o setor como um campo fértil para investimentos de alto nível, transformando radicalmente a gestão dos clubes brasileiros. Enquanto a diretoria corintiana mantém silêncio sobre o assunto, torcedores e especialistas tentam decifrar as possíveis implicações desse suposto pix milionário. Seria um presente despretensioso de um dos homens mais ricos do Brasil? Uma jogada de bastidores para futuras negociações ou apenas um rumor sem fundamento? O fato é que a possível intervenção de Lemann na dívida da Neoquímica Arena já está gerando impacto, com reações divididas entre euforia e ceticismo. Diante do frenesi causado pela informação, resta aguardar um posicionamento oficial tanto do Corinthians quanto do próprio Lemann. Independentemente do desfecho, uma coisa é certa:
O futebol brasileiro pode estar prestes a entrar em uma nova era de protagonismo financeiro e o Timão, mais uma vez, ocupa o centro das atenções em um dos maiores mistérios do esporte nacional. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel.